Em nome de Jesus oramos, amém e amém. Vocês estão bem? Bem, graças a Deus. Como é bom estarmos juntos para celebrarmos a Jesus. Eu quero te dar algumas atualizações rápidas antes de entrarmos na palavra de Deus. Obrigado, viu? Que no futuro você tenha netos lindos, que eu sei que filho já encerrou, né? Sim. Notícia boa número 1. Acabamos de pagar o forro. Glória a Deus. Aleluia, viu? Agora, é claro, a gente vive num lugar que balança um pouco, tem que sempre estar dando uma arrumadinha nele, mas está aí, graças a Deus, e aconteceu porque você ajudou fielmente, fez um esforcinho a mais. Segunda boa notícia, nós tivemos, depois das últimas chuvas, várias coisas aqui que não estavam muito legal na nossa igreja, que demandavam alguns ajustes de manutenção, já foi feito, e eu quero agradecer rapidamente 3 pessoas que têm nos ajudado muito aqui nas manutenções. Ela não está no recinto, mas a Cleide, que é uma arquiteta que nos ajudou demais quando nós fizemos a reforma dos banheiros. E o banheiro aqui é de shopping, hein? Pode ver. E ela foi uma bênção. Outra pessoa que nos ajuda demais aqui na parte de manutenção é o Lucas. O Lucas que vocês vêm operando o som, é um jovem engenheiro, mas muito competente. Quero agradecer o Lucas também pela dedicação dele, viu? Na manutenção. Lindo já não sei, mas... E terceiro, quero agradecer o Hernando, que, gente, ele colocou um trabalho árduo para dar extrato aqui para a gente. Obrigado de coração. E lembrando, nós agradecemos cada pessoa, cada voluntário, cada pessoa que se empenha. Se eu não cito o seu nome aqui, por favor, se sinta contemplado e representado por esses irmãos dedicados. Salva de palmas a todo mundo que faz a Bíblia acontecer. Bênção sobre a sua vida, de coração, em nome de Jesus. Nosso tema geral é o poder de um novo hábito, e hoje é a disciplina do discípulo. Se você já assistiu alguma vez o Rafael Nadal jogando tênis, já viram? Ele é um fenômeno, anunciou que talvez esse ano seja o ano em que ele vai se aposentar. Espero que ele jogue um pouco mais, mas é impressionante. E quando eu vejo um atleta de ponta como ele jogando, eu fico pensando, como consegue? De onde vem essa habilidade? Está na moda agora o beach tênis. Quantos aqui jogam já o beach tênis? Olha lá, tem vários. Rafael Nadal, ele é brilhante. Assista os vídeos dele no YouTube, veja os movimentos, mas veja a persistência dele, a resistência. É uma coisa impressionante. Os que gostam do basquete devem lembrar de LeBron James. Como é que ele consegue? Ele não é tão jovem, mas ele é brilhante. Ele começa a temporada num nível acima dos demais e termina a temporada num nível acima dos demais. Para não deixar de falar, Caleri. Não, com todo respeito, não quero puxar sardinha para nenhum time. Mas o Caleri jogou a temporada passada com o tornozelo contundido. Ele terminou contando, falou, olha, vou ter que operar agora. Independente de você ter boa escolha para time ou não, essa é outra história, mas como é que alguém consegue jogar em alto nível, uma competição de ponta, com dor, cansado, fatigado? Como é que consegue isso? Nós deveríamos ficar admirados. Onde é que encontra essa energia? Bom, os estudiosos da mente e do comportamento humano chamam isso de psicologia esportiva. E vários estudam. Por que eles estudam isso? Porque quando você chega na prática esportiva de alto desempenho, de alto nível, a habilidade é praticamente nivelada. Todos eles são brilhantes. É por isso que fica aquela briga eterna. Cristiano Ronaldo ou Messi? Cristiano Ronaldo ou Messi aqui? E desse lado aqui? Essa é a briga, porque quando você fala de habilidade, é muito difícil você dizer quem é mais habilidoso aí. Ou quando você fala, por exemplo, de condicionamento físico, com os novos recursos, o preparo que eles têm, então habilidade, capacidade física, está mais ou menos tudo ali, nos esportes de alto desempenho. Onde vem a diferença? A disposição da mente, a disposição mental. Palavrinha da moda para vocês, o mindset. É isso, é a maneira que a pessoa interpreta a sua vida, a sua dor, as coisas que enfrenta.
a disposição mental. E há um grupo de pessoas que ficam estudando isso, e talvez eles se surpreenderiam ao saber que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, há mais de 2000 anos atrás, quando ninguém nem estava pensando nisso, ele já escreveu sobre a importância da disposição mental na jornada da vida, na jornada da carreira cristã. E ele fez exatamente essa comparação. Atleta, a vida. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. A disciplina do discípulo. 1 aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24. Se você encontrou, por favor, diga amém. Eu vou ler o texto. Estou lendo na Nova Versão Internacional, então pode ser que seja um pouquinho diferente do que você tem em mãos, mas a essência da mensagem é a mesma. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treino rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O pano de fundo dessa passagem é que o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta a uma das igrejas mais carismáticas do Novo Testamento. Nenhum dom faltava a essa igreja, mas ao mesmo tempo uma das igrejas mais complicadas do Novo Testamento. Paulo diz que eles eram pessoas carnais, cheios de divisão, encrenca, briga. E uma das coisas que eles fazem naquele contexto é que eles não querem, como discípulos de Jesus, abrir mão de nada da sua liberdade e do seu privilégio. E o apóstolo Paulo quer explicar para essas pessoas, inspirado pelo Espírito Santo, que se eles não, em algum grau, limitarem a sua liberdade, se em algum grau eles não limitarem a sua liberdade, não limitarem o seu privilégio, de alguma maneira, eles limitarão o seu testemunho. Se não limitar, em algum grau, a sua liberdade e os seus privilégios, eles limitarão o seu testemunho. O que vocês acham que eles estavam escolhendo? Eles estavam escolhendo limitar o seu testemunho, mas não limitar a sua liberdade pessoal. O apóstolo Paulo quer deixar claro para eles que nós somos como atletas. Atletas abrem mão de alguns privilégios e de algumas liberdades e regalias que todos desfrutam por causa de um alvo maior, mais importante. E Paulo usa a sua vida como um exemplo. Veja só, o capítulo 9, que acabamos de ler, o versículo 1. Paulo diz assim: não sou livre, ou seja, eu não tenho liberdade. Qual é a resposta? Qual é a resposta? Sim, a pergunta é de retórica. Eu não sou livre? E a resposta é sim, você é livre, Paulo. Ele diz, não sou apóstolo? Qual é a resposta? Sim. Não vi Jesus, o nosso Senhor? E a resposta é? Pode falar com vontade. Sim, não tem pegadinha. É isso, sim. Importante, quando Paulo diz que viu Jesus, ele não está falando de uma visão espiritual apenas de Jesus. Ele está falando de ter tido um encontro com Cristo ressurreto, assim como teve Pedro, como teve Tomé, como teve os outros, como tiveram os outros discípulos, porque esse era um requerimento para você ser uma testemunha, um apóstolo, testemunha ocular da ressurreição. Ele disse, eu vi. Aí ele diz assim, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ou seja, aquela igreja de Corinto nasceu porque Paulo implantou aquela igreja. Então a pergunta é, vocês não são fruto do meu trabalho? Paulo pergunta e a resposta é sim. Para todas as perguntas de Paulo, a resposta é a mesma, sim. Então ele continua no versículo 4
e até o 6. Ele diz assim: não temos nós o direito de comer e beber, como um apóstolo, alguém que está servindo, ele tem o direito de comer e beber? Sim. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Pedro era casado, como nós sabemos, Jesus curou a sogra de Pedro. Há quem diga que Pedro negou Jesus por isso, porque ele... Bom, bobagem, voltando. Então ele diz assim: nós não temos esse direito, não podemos casar e levar uma esposa? Qual a resposta? Sim. Ou será que apenas eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para termos sustento? Veja só, Paulo implantou aquela igreja tinha uma estrutura, poderia financiar o trabalho de Paulo integralmente, para que ele se dedicasse à pregação do Evangelho, e ele dizia assim: eu tenho esse direito. Tinha ou não tinha esse direito? Sim, ele era um mestre, um professor, um educador. Mas veja o que diz Paulo no versículo 12. Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais? Agora ouça essas palavras de Paulo: mas nós nunca usamos esse direito. Veja o versículo 15 do capítulo 9. Mas apenas a primeira parte. Mas eu não tenho usado nenhum desses direitos. Perceberam? Paulo começa a explicar o seguinte: vocês que habitam na cidade de Corinto, vocês estão fascinados pela liberdade que vocês têm no Evangelho, pelo direito que vocês têm. Eu tenho o direito disso, eu tenho o privilégio daquilo, eu posso fazer isso, o Evangelho me permite. E Paulo diz assim: eu tenho uma porção de coisas que eu tenho direito, que eu tenho o privilégio que eu poderia gozar. Mas sabe de uma coisa? Por causa de um bem maior, eu abro mão dos meus privilégios, eu abro mão dos meus direitos. E então Paulo vai fazer esse contraste, essa comparação entre a prática esportiva que acontecia ali em Corinto. Corinto é um istmo, quer dizer, é uma porção de terra estreita, se você olhar no mapa, que liga a península ao continente. E ali, nessa península, aconteciam jogos excepcionais, conhecidos como jogos istmicos, comparados em glória e celebração com as grandes Olimpíadas. Todo mundo conhecia os jogos que aconteciam ali na cidade de Corinto. E Paulo apanha aquela grande celebração e agora vai explicar 4 ingredientes na vida de um discípulo de Jesus, da disciplina de um discípulo de Jesus, para que ele possa alcançar algo maior, ainda que custe abrir mão dos seus privilégios e das suas liberdades. Se ele estivesse em Mogi, ou escrevendo para os mogianos, ele falaria do basquete Mogi. Todo mundo sabe o que é. E aqui o que Paulo nos apresenta. Primeiro, o desafio. Ele diz assim no versículo 24: vocês não sabem que todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Participação não garante premiação. Eu sei que nós vivemos dias estranhos. Agora, a criança chega numa competição e não importa se ela se empenhou antes, não se empenhou, se ela treinou, não treinou. Quando chegar no final, ela ganha um prêmio. Mas naqueles dias, não era assim não. Paulo disse: vocês sabem que lá, nos jogos istmicos, todos vão lá competir e correr, mas tem um que vai levar o prêmio. Os outros vão bater palma, vão chorar, não sei. Um vai levar o prêmio, vocês sabem disso. Na mente de Paulo, a participação não era garantia de premiação. E por essa razão, Paulo diz o seguinte: corram, presente, imperativo, ativo. Quando escorram, Paulo está dizendo, se é assim a vida não é como lá na escola, que não importa se você se empenhou ou não se empenhou. A vida não é como essa sociedade mais sensível a tudo. Então corram, imperativo,
presente ativo, não é apenas uma sugestão. É um conselho apenas? Não. É o quê? Uma ordem. Corram. Já assistiu o filme do Forrest Gump? O contador de histórias? Quando ele se via em situação difícil, lá porque ia sofrer um bullying, tinha uma coleguinha dele que gritava o quê para ele? Run, Forrest! Corre! Corre! Era uma sugestão? Era uma ordem. Corre! Coloca cada energia do seu corpo e corra! Coloca cada célula do seu corpo e corra! Cada neurônio da sua cabeça e corra! Corra com vontade, com intensidade. Persiga o prêmio de maneira dedicada e zelosamente. Eu, quando converso com alguns líderes e que me trazem algum projeto, olha, eu estou pensando em fazer isso ou aquilo, eu uso uma comparação do esporte. Eu digo assim, do futebol. Eu falo, olha, no futebol, se você vai entrar numa bola dividida, não pode entrar com o pé mole. Tem que entrar firme. Tem que entrar com vontade. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que se você quer ser um discípulo bem-sucedido na vida e na eternidade, você não pode entrar com o pé mole. Você tem que entrar com vontade. Corra, presente, imperativo, ativo. Não há outra alternativa. Paulo não está falando de salvação. Paulo está falando de celebração da conquista de um prêmio. Ele continua. Ele diz assim: corram de tal modo. Tal modo é um termo de comparação. Você poderia fazer uma paráfrase. Ele está dizendo: corra de tal modo como correm os atletas dos jogos istmicos. Corra como eles correm. Como é que eles correm? Eles correm com gana. Eles correm com vontade. Eles correm com dedicação. Eles correm para vencer. E a pergunta que nós temos que fazer é como corremos. Uma das coisas que me assusta é quando eu sento com um jovem casal para conversarmos sobre a celebração do casamento deles. Às vezes eu ouço isso: pastor, a gente vai tentar, né? Se não der certo. Quê? Corra! Como correm aqueles, com determinação, com dedicação. Olha, eu não sei se vai custar a minha vida esse negócio, mas eu vou dar o meu melhor. O que tiver ao meu alcance, pela graça de Deus, eu vou fazer o meu melhor. Seja no negócio, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja, seja na minha família, seja como um pai, pela graça de Jesus, pelo poder da nova vida que Ele me deu, eu vou fazer o melhor. Nada de chegar com o pé mole, eu vou entrar com o pé firme. Custe o que custar. Esse é o conselho de Paulo. Pela graça é o que nós vamos. Então veja que Paulo considera de fato que existe a possibilidade de alguém ter participação e não ter a premiação. E ele explica, há dois aspectos aqui para Paulo nessa passagem do que seria a grande celebração da vida. A primeira grande conquista é ganhar gente, não é ganhar argumento. Paulo entendia que ele deveria abrir mão de alguns privilégios, de alguns direitos, porque ele queria ganhar pessoas. Então ele não queria ser mal interpretado, de que, por exemplo, pelo fato de ser sustentado por uma comunidade, aquilo fosse um impedimento para a pregação do Evangelho. Então ele abria mão do seu direito. Veja, ele podia fazer isso, como tantos outros faziam, mas Paulo abriu mão de um direito, porque para ele a grande conquista era ganhar pessoas, não ganhar argumentos. Nós perdemos muito tempo quando queremos ganhar o argumento e perdemos as pessoas. Segundo, Paulo tem uma visão escatológica da vida, e essa é importante. Você está comigo? Diga amém. A visão escatológica da vida é a seguinte: quem nos recompensa em última análise é Deus. É Deus. Há pais frustrados porque fizeram o melhor que podiam fazer para os seus filhos e não foram reconhecidos. Há crentes frustrados porque se dedicaram à igreja e não foram reconhecidos pela liderança daquela igreja. Há pessoas frustradas de todas as maneiras porque esperam a compensação e a recompensa de pessoas humanas. Mas veja o que diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Paulo diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Quem te recompensa é Deus. Então, se você for um bom menino, fizer tudo certinho como marido,
e a esposa ainda te reconhecer, aplaudir, te compensar, tá ótimo, você está com bônus. Mas se você for um bom menino e a esposa não te reconhecer, não apreciar o que você fez, você ganha dobrado de Cristo. Então você não perde nunca quando a sua motivação em fazer o que deve ser feito é Cristo. No seu trabalho, faça como quem faz para Cristo. No seu ministério de igreja, faz como quem faz para Cristo. Na sua família, faça como quem faz para Cristo. Se os seus filhos não reconhecerem, você tem bônus no céu. Nós apareceremos diante do tribunal de Cristo. E Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículos de 11 a 15, que um dia acontecerá o seguinte, eu vou rapidamente ler aqui. Se alguém constrói sobre esse alicerce que é Cristo, e ele faz uma metáfora, uma comparação com materiais preciosos, semi-preciosos e não preciosos. Ele diz assim: usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se alguém construiu, permanece, esse receberá. Se o que alguém construiu permanece, esse receberá a recompensa. Se alguém construiu, o que construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Paulo está dizendo o seguinte, que a nossa vida, a nossa jornada, quando nós trabalhamos aqui e fazemos com a motivação certa, fazemos para Deus, um dia estaremos perante Ele, perante Jesus. E nós estaremos diante de um lugar que é chamado de Bema, o Tribunal de Cristo traduzido, que seria como uma plataforma onde o governante vinha e resolvia questões dos seus governados ou atribuía recompensas a eles. Está comigo? Diga amém. Isso é muito importante. Esse não é o julgamento do grande trono branco que está lá no Apocalipse, para condenação. Essa é uma avaliação que Jesus fará de cada crente, para dizer, está aqui seu prêmio, está aqui seu prêmio. E para alguns, não tem prêmio. Mas tem salvação. Então Paulo diz assim, alguns vão entrar como que passando pelo fogo, ou seja, queimou todas as obras, não sobrou nenhuma recompensa, e como dizia um professor meu, vai entrar com cheiro de fumaça no céu, mas vai entrar no céu. Qual é a nossa motivação? O que nós fazemos? Paulo está encorajando e dizendo, não, viva a sua vida entendendo que Deus é quem te recompensa. Quem recompensa você? Quem recompensa você? Então faça tudo o que você tem que fazer como quem faz para Deus. E não deixe frustrações dominarem você. Não deixe que isso desanime você. Faça o que você tem que fazer como quem faz para Deus. A Scofield disse isso, que a razão por que Deus promete nos recompensar é para nos estimular nos momentos em que as chamas da perseguição venham ao nosso encontro, a fim de que continuemos exercitando as virtudes cristãs. Corra como quem compete no estádio. Segundo item, Paulo diz assim, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Tudo se domina, é uma ideia de autodisciplina. O cristão é alguém que deve praticar uma autodisciplina. Abrir mão de privilégios, de direitos, é isso. Vamos imaginar o seguinte, que você trabalhou o dia inteiro, chegou cansado à noite em casa, e você sabe que você tem o direito, você tem o direito, de sentar naquele sofá macio e confortável que você comprou, de apanhar aquele controle remoto colorido, com várias opções de streaming, que cada botão que você aperta tem uma infinidade de séries a seu dispor. Não é como assistir Sessão da Tarde na minha época. Era aquilo ou era aquilo. E você chega, você pega uma bebida gelada, você senta naquele sofá e você quer assistir aquilo, mas seu filho quer conversar com você. Ou seu pai quer conversar com você. E você tem um direito. Estou cansado. Mas se você se autodominar, você sabe que mais importante do que assistir aquela série que te daria tanto prazer, é desligar e dar atenção ao seu filho, à sua filha, ao seu cônjuge, aos seus pais. Isso é autodomínio. Paulo diz assim, quando você começa a abrir mão dos seus privilégios, você então vai ser como esse atleta que para competir tem que exercer domínio. Esses atletas greco-romanos, eles treinavam por pelo menos 10 meses para competir.
Não chegava lá de qualquer jeito. Eu vou dizer aqui com muito jeito, porque nós temos um mestre em artes marciais aqui na frente, que é o Muramoto, mas eu pratico Kung Fu, ninguém acredita nisso. Sabia dessa? Eu vou colocar na minha rede social algo que você não sabia a meu respeito. Mas eu não sou bom, nem ele ali. Mas todo ano, pelo menos até antes da pandemia, a nossa academia tinha competições, lá em São Paulo. E faz muitos anos que eu treino. Então eu fui numa dessas competições. Mas a minha parte era só tirar foto, sabe assim. E uma outra vez eu perguntei então para o nosso professor como tinham saído os atletas da academia. E ele respondeu assim, com o brilhantismo próprio da sabedoria milenar de chineses. Ele disse assim: Leandro, cada um recebeu de acordo com o seu preparo. Ouviram? Cada um recebeu de acordo com o seu... Ele não falou, fulano foi mal, foi péssimo. Ele disse, cada um recebeu de acordo com o seu preparo. Paulo está dizendo isso. Ei, a vida é assim. Não entra com o pé mole, porque você vai receber na vida, se não aqui, mas vai receber de Deus, de acordo com a maneira com que você se prepara para receber das mãos do Senhor. Os coríntios precisavam entender que eles tinham que abdicar da comida sacrificada aos ídolos, do paganismo, a fim de darem um bom testemunho, de ganharem as suas famílias, os seus vizinhos. E nós? Quais são os privilégios, direitos e liberdades que temos, que estão nos impedindo de crescermos na vida, como pessoa, como profissional ou na nossa jornada espiritual? Dormir mais? Comer mais? O quê? Todos nós estamos diante desse espelho que é a palavra de Deus. Eu não sei o que é na sua vida, eu sei o que é na minha vida, que eu olho e digo, eu tenho liberdade para isso, mas se eu busco algo melhor, eu preciso abrir mão disso. Então o grande desafio que Paulo propõe aqui é o seguinte: saber escolher entre aquilo que é ruim e aquilo que é bom é fácil. A grande questão é escolher entre o que é bom e o que é melhor, e o que é excelente, e o que é extraordinário. Essas são as escolhas que nós temos diante de nós. Não apenas bom, ruim, bom, como uma vida maniqueísta entre bem e o mal o tempo todo. Não, não, não. Tem aquilo que é bom, tem aquilo que é melhor, tem aquilo que é excelente, e aquilo que é extraordinário. E eu e você, se somos discípulos de Jesus e queremos seguir pela sua disciplina, nós precisamos aprender a fazer isso. Alguém pode dizer, os coríntios pensavam assim, não, comer a carne sacrificada ao ídolo, e naquele ambiente bacana, é bom, mas tinha algo melhor? Ter uma vida mais produtiva, ter um testemunho que alcance pessoas, crescer espiritualmente e pessoalmente era melhor. Alguém pode dizer que comer uma caixa de chocolate sozinho é bom, mas cuidar da saúde é melhor. Então você precisa escolher entre um e outro. Terceiro, Paulo coloca uma definição: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Paulo muda a analogia agora para um boxeador. Ele diz assim, eu tenho um alvo, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu estou buscando. E o que Paulo está buscando na sua vida é agradar aquele que o recompensa. Qual é a sua grande meta de vida? Qual é a sua grande meta esse ano? Aumentar o seu negócio? Conseguir um diploma? Melhorar um pouco a sua vida financeira? Mais do que isso, pense, minha meta para esse ano é agradar aquele que me recrutou, o meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode me recompensar no tempo e na eternidade. Se você crê nisso, diga amém. E o último ponto: desqualificado. Paulo diz assim, mas esmurro o meu próprio corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Há pessoas desqualificadas, há pessoas que pensam que Paulo está dizendo que ser desqualificado significa que ele não poderia entrar no céu. Mas não é isso. Há duas palavras que Paulo usa na sua literatura, que é dokimoi, adokimoi. Aprovado, desaprovado, qualificado, desqualificado. Não são termos relacionados à salvação. A salvação se dá pela graça de Cristo, pelos méritos de Jesus. E todas as vezes que ouvimos isso, a gente tinha que dizer aleluia.
Mas a conquista desses prêmios temporais e eternos tem a ver com a maneira como nós respondemos ao chamado de Deus, aos dons que Ele nos dá, e a nossa dedicação pelo poder do Espírito Santo. Ok? Então, essa combinação que deve estar presente. Então você pode ser qualificado, aprovado ou reprovado, como os atletas naquela época. Se eles não treinassem os 10 meses, não estavam em condição, eles não passavam nas eliminatórias. Voltando às minhas raízes suzanenses, eu tive a alegria de, logo no início da minha pré-adolescência, ir treinar num time que tinha ali no ginásio de esportes Suzano, o basquete. Jovens e adolescentes queriam jogar basquete. Eu fui. De novo, não era muito a minha, mas eu fui. E o professor sabia que eu morava na roça, na área rural. Ele dizia: Leandro, você tem que treinar mais. Você tem que treinar o arremesso, Leandro. Eu treinei uma semana inteira arremessando a bola lá na parede. E cheguei naquela semana para fazer os arremessos livres. E eu lembro, e nunca vou esquecer, quando o técnico gritou: Tarrataca! Você colocou uma tabela lá no galinheiro em casa? Parabéns, Tarrataca! Aquilo foi um ápice, uma glória. Mas eu não continuei treinando. E depois, quando vem aquele momento traumático chamado a peneira, eu fui desqualificado. Eu fui desqualificado. Mas eu sou suzanense. Eles não tiraram a minha cidadania suzanense. Eu era um suzanense desqualificado, mas era um suzanense. Você é salvo pela graça de Cristo. Você tem uma cidadania no céu. Mas você quer ser um crente desqualificado? Que o testemunho não alcança pessoas, cuja vida não tem o poder espiritual de Cristo para impactar aqueles que estão à sua volta? Paulo estava fazendo essa provocação. O que Paulo está dizendo quando ele esmurra o seu próprio corpo, ele não está fazendo o que na Idade Média alguns cristãos acreditavam que deveriam fazer, que ficaram conhecidos como flagelistas. Estes, lendo esse texto, eles pensavam o seguinte, que eles deveriam se automutilar, ferir, que o problema estava no seu corpo físico. Não é esse o ponto. Jesus tinha um corpo físico? Tinha. E era bom, era uma bênção. A questão não era o corpo físico que Paulo está dizendo aqui. Ele está usando essa metáfora para dizer o seguinte, que nós não devemos ser controlados pelas nossas paixões, pelos nossos privilégios, pelas nossas liberdades, mas que nós devemos conscientemente encontrarmos em Deus, que é o nosso recompensador, a grande motivação da nossa vida. Se você mudar isso, fizer esse ajuste na sua vida, você vai ver que nunca mais você vai se sentir desencorajado por ninguém. Que tal esse ano? Que tal esse ano ser o ano da disciplina do discípulo? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer para a glória de Cristo. Eu vou fazer o bem mesmo para quem não reconhece o bem que eu estou fazendo. Eu vou amar intensamente a minha esposa, mesmo que a minha esposa não devolva em amor. Eu vou cuidar dos meus filhos, mesmo sabendo que em algum momento, talvez os meus filhos não vão reconhecer tudo que eu fiz. Aliás, eles vão achar que é minha obrigação. Mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer, não porque uma comunidade inteira vai reconhecer o que eu fiz, mas porque o meu Salvador, aquele que me recrutou, que me deu dons, me deu talentos e me deu oportunidade, Ele vai me recompensar. Eu vou me dedicar ao meu trabalho, à minha empresa, não só porque eu quero uma ascensão econômica e de status. Eu vou fazer isso porque eu quero brilhar à luz do Evangelho de Cristo. E quando todos ficarem pelo caminho desanimados, eu estarei renovado, porque eu entrei nesse jogo da vida para correr, como quem quer ganhar o prêmio. E sabe o que é maravilhoso nessa analogia? É que embora Paulo tenha dito que lá apenas um ganha, aqui, na nossa experiência cristã, todos que correrem de verdade, todos que desejarem de verdade, serão recompensados por Ele. Então tem lugar para você no pódio, tem lugar para você no pódio da vida,
tem recompensa para você na eternidade. Eu oro para que a sua experiência seja como desse jovem chamado Eric Liddell. Ele era filho de missionário, e ele ficou conhecido por correr as Olimpíadas de Paris em 1924. Ele era especialista em correr os 100 metros. Mas sabe de uma coisa? O Liddell, ele tinha na cabeça dele que ele não deveria, ele tinha o direito, mas ele não deveria, ele abriu mão desse direito, correr no domingo. Porque no domingo ele pensava, é o dia que eu quero louvar a Jesus, eu quero estar com as pessoas de fé. Ele abriu mão de um direito e foi correr os 400 metros, que não era a especialidade dele. Mas sabe o que aconteceu? Ele ganhou ouro. Ele ganhou a medalha de ouro. E a história dele virou um filme, Carruagem de Fogo. Ele dizia o seguinte quando perguntavam, Liddell, mas como é que você corre assim? Como é que você corre com tanta vontade? Palavras dele: quando eu corro assim, eu sinto o prazer de Deus. Quando Paulo descreve a nossa vida de disciplina e de vontade, de abdicar de algumas coisas, não é para viver uma vida miserável, legalista, de na sua igreja não pode, né? Pode, eu sou livre. Mas eu quero correr de verdade, eu quero correr com vontade, eu quero ser diferente, eu quero fazer diferença. É essa a sua vontade, é esse o seu desejo. Então se coloque em pé nesse momento.